Amém, irmãos? Graças a Deus. Hoje pela manhã nós estivemos aqui numa escola bíblica dominical e foi uma bênção, e hoje à noite não tem sido diferente. Jesus já salvou, né, irmão? Você está feliz? Graças a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre, são 8h42, nós vamos terminar o nosso culto 8 horas. Não vou me alongar, tenho uma palavra aqui aos irmãos rapidamente. Nós vamos falar sobre adoração. Amém? Amém, irmãos? Amém. O Dr. John MacArthur, um grande estudioso do Novo Testamento, tem um livro muito fantástico sobre adoração. O nome dele é Adoração, desse livro. Compre. Você que é músico, que é levita, você precisa ler. A gente não sabe muito bem, biblicamente, por que assimilaram levita com músico. Levita não tem nada a ver com músico. Eles cantavam sim, mas o trabalho principal de um levita nunca foi cantar no Antigo Testamento. Alguns levitas cantavam nos momentos de festas, nos momentos de rituais, mas a principal função de um levita na Bíblia sempre foi trabalhar, viu? Montar e desmontar templo, cuidar dos utensílios. Isso é um levita. Primeiro, uma característica fundamental de um levita na Bíblia, olhe para mim por favor, é conhecer o cânon sagrado. Há uma referência no livro dos reis, no primeiro livro dos reis, que Salomão, Emã e Etã eram os homens mais inteligentes da terra. Emã e Etã são dois levitas e são dois autores de salmos. A Bíblia está dizendo que se Salomão não existisse, os dois homens mais conhecedores de Bíblia na terra eram dois músicos, eram dois levitas. Hoje você pergunta para o músico, onde está Ageu? Aí é levita. Então estão confundindo a questão de músico que conhece dó, mi, arranjo, melodia. Músico, levita conhece a Bíblia, viu? É totalmente diferente. Quando se fala no contexto de adoração, existem várias palavras na Bíblia para adoração. Só que o Novo Testamento ele especifica, ou ele tem preferência por duas palavras. Essa palavra primeiro, repita comigo, fale grego, fale proskuneu. Isso, pelo menos uma palavra em grego você sabe agora, né? Proskuneu, amém? A outra é latreu, viu? Ambas são, presta atenção, ambas são traduzidas por servir, adorar, prestar serviço aceitável ou agradável. Você pode ver essas traduções na Bíblia em português, dessas palavras, presta atenção. Proskuneu literalmente significa mandar um beijo, render, beijar, mas ela tem um sentido no grego, no helênico, ela tem um sentido de se prostrar para beijar o pé de uma autoridade. Olha só o sentido da palavra, que vai ser traduzido por serviço nas cartas de Paulo, principalmente em Romanos. A palavra latreu, ela vai sugerir, presta atenção para mim, honra ou prestação de serviço. Hoje o cristianismo atual, contemporâneo, ele tem uma visão totalmente desmistificada e longe das escrituras sagradas. Por exemplo, com esses dois conceitos de adoração, o conceito de adoração do Dr. John MacArthur é: adoração é honra e culto dirigido a Deus. Vou repetir: adoração, biblicamente falando, é honra, é o quê? E culto dirigido a Deus. Quando eu falo que eu adoro a Deus biblicamente, não é eu chegar, levantar minha mão, fechar meu olho, falar uma língua estranha e sair daqui e dizer eu adorei. A Bíblia diz no Novo Testamento que quando eu adoro a Deus, eu estou honrando a Deus. Dentro da honraria aparece o meu culto. Então, quando você ouve esses dois conceitos de adoração, a Bíblia está dizendo que ambas transmitem uma ideia. Pergunte: de quê? De quê? Ambas transmitem uma ideia: dar. Como assim? Biblicamente, Efraim, adoração não é eu receber. Biblicamente, adoração é eu dar, oferecer, prostrar, render. Olha como a gente faz errado. A gente chega, você faz, eu também faço de vez em quando a gente esquece. A gente chega aqui no culto, fecha o olho e está: Senhor, eu recebo, Senhor, a minha bênção é hoje, Pai. Está fora do contexto de adorar na Bíblia, porque o adorar na Bíblia é eu oferecer, é eu chegar aqui e dar algo a Deus.
é eu prostrar, é eu oferecer. Olha só o processo da adoração. A gente tem aqui um processo da adoração que seria, repita comigo, a entrega de nós mesmos, a entrega das nossas atitudes e depois a entrega das nossas posses. 3 níveis, ó. Eu entrego as minhas atitudes, a minha vida, e depois eu entrego as minhas posses. Quando o cara chega no nível de entregar a posse dele, tudo que ele tem para Deus, é porque ele já entendeu o contexto bíblico. Porque tem alguns que ainda não entenderam e ainda não conseguiram oferecer nem a si mesmo, não conseguiram honrar a Deus nem com a sua própria vida. Então a gente parte para o contexto que a adoração, olha só, um termo aceitável, todo adorador, tem algum adorador aqui? Ele vai procurar algo, presta atenção, para você entender o pensamento comigo, vou ser bem breve. Você vai oferecer adoração para quem? Para quem? O que você vai oferecer a Deus? O melhor, ou olhe para mim, algo aceitável. No mínimo o levita, o adorador, aquele que entendeu quem é Deus, o que Deus simboliza para ele, o que Deus representa para ele em toda adoração, e você vai ver que foge de culto, não se deixa eu usar a palavra certa aqui, não se restringe só a culto, essa é a palavra. Adoração é muito mais além. Então quando eu falo que eu vou dar, todo adorador procura oferecer algo que é aceitável ao Senhor. Olha o primeiro ponto, abra Romanos capítulo de número 14. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Vou correr para ser bem breve. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 18. Deixa eu ver se é o 18 ou o 8. 18. Romanos 14, 18. Diz assim, se você encontrou, acompanhe. Se você não encontrou, escute. Aquele que deste modo serve. Aquele que deste modo o quê? Serve aí é latreu. Viu? Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus. Presta atenção, olhe para mim, rapidinho para você entender. Toda vez que você ver a palavra servir, ela vai estar ligada com a palavra agradável ou aceitável. Preste atenção nisso. Toda vez que você vê na Bíblia, no Novo Testamento, no pensamento paulino, a palavra serve, ela vai estar ligada com a palavra agradável. Porque o levita tem que oferecer algo aceitável, algo agradável, não qualquer tipo de adoração. Presta atenção, esse contexto aqui qual é? Olhe para mim, Romanos capítulo 14 está ligado a crente maduro, que tem que suportar crente que é mais fraco. Paulo está dizendo que quando você, que se julga crentão, forte na fé, você tem que olhar para o seu irmão que é fraco, que está começando agora, que ainda não entendeu, e você ter no mínimo, você tem que ser paciente com ele. O teu comportamento em relação a ele é adoração diante do Senhor. Olha isso, Paulo está dizendo que o meu comportamento em relação ao crente fraco na fé é agradável a Deus. Paulo está dizendo, quando você é crente, adorador, se comporta de modo biblicamente, recebendo a pessoa fraca na fé e tendo cuidado até mesmo de não ferir ou desviá-lo, isso é adoração diante de Deus. Outro ponto, abre a Bíblia comigo, Romanos, o mesmo Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 16. Passa só um capítulo. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo, ó, que a oferta deles seja aceitável. Paulo está dizendo, olhe para mim, biblicamente, que quando eu evangelizo descrentes, isso é adoração aceitável diante de Deus. Primeiro, Paulo diz que eu me comportar como uma pessoa madura diante de fracos, adoração. Segundo, quando eu evangelizo pessoas descrentes, eu estou também adorando a Deus. E esse ponto é tão interessante que Paulo entendeu tanto que o ministério dele girou todo em torno de tudo isso, porque ele sabia que quando ele convertia alguém através da sua pregação, ele não estava só prestando adoração, mas ele estava fazendo daquela pessoa um futuro adorador. Porque aquela pessoa que se converteu, logo na frente ele vai se tornar também um adorador. Presta atenção para mim, prosseguindo, Filipenses capítulo 4, versículo 18. Olha o que ele vai dizer, o que é adoração. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 18. Quem encontrou, diga eu. Diz assim o texto: recebi de tudo e tenho abundância,
Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, e que veio da vossa parte como aroma suave, como um sacrifício agradável. Mais uma vez, lembre-se, o adorador precisa entregar algo aceitável. Eu vou dar só aqui uma cutucadinha para mim não perder o costume, tá bom? Mas aí você responde para você mesmo: quantos aqui hoje, se eu falar assim, quem veio oferecer algo agradável ao Senhor, você vai levantar a mão com certeza e vai dizer eu. Mas se eu perguntar, quem se preparou com leitura bíblica para vir ao culto hoje? Quem se preparou com oração para estar aqui hoje? Uma vez um puritano chegou na frente de um altar, e o pastor observou que naquele culto o puritano não ceiou. E ele foi após o culto, achou estranho, não é costume de um puritano que leva a santidade ao extremo. E ele perguntou para ele: por que o senhor não ceiou? Ele falou: porque eu não li a Bíblia essa semana. Por quê? Porque ele sabe que o adorador precisa entregar algo aceitável. Ei, você não está fazendo uma oferenda a Baal, você não está fazendo uma oferenda a Micom, a Astorte, a Astarote. Você está adorando ao Deus que é digno de honra, de glória, de poder. E a gente pensa que chegar aqui, levantar a mão, quando o pastor manda, tem que estar mandando ainda, é animador de plateia, levante a mão, dê glória, aleluia. Você pensa que isso é muito, a minha mão já está doendo, não vou levantar mais. E não se restringe a isso. 4,18 de Filipenses, Paulo está recebendo oferta para a obra missionária. E ele está falando assim: olha, estou agradecendo, estou escrevendo aos irmãos de Filipe, estou agradecendo vocês, que a oferta que vocês mandaram para investir no meu ministério, esse é o contexto, eu estou aplicando na vida das pessoas carentes, dos pobres. Aí ele diz: isso é aceitável, isso é adoração. Aí você já começa a entender 3 pontos de adoração. Quando eu tenho cuidado com os fracos na fé, eu estou adorando. Quando eu tenho cuidado de ajudar o meu próximo, eu estou adorando. Viu? Ou você pensa que adorar é só chegar aqui e dar glória a Deus e aleluia. Quando eu estou evangelizando alguém no ônibus, na rua, no trabalho, em casa, no zap, é adoração. E a forma que você está entregando é agradável? É aceitável? Prosseguindo, a gente já vai terminar. Essa categoria aqui é excelente. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 8. Rapidinho. Efésios, desculpa eu estar correndo. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 8. Paulo vai começar a dar uma deixa aqui, falando de adoração interior. E ele vai dizer que essa categoria de adoração, ela envolve o nosso comportamento pessoal. Efésios capítulo de número 5, versículo 8 diz assim: quem encontrou, diga eu. Pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filho Você não deu glória porque você não quis. Olhe para mim, Paulo está dizendo assim: sabe por que vocês têm que adorar a Ele? Porque outrora ele está dizendo que a nossa condição não era nada aceitável. Ele diz que outrora a nossa condição era: nós estávamos em trevas, mas agora nós estamos versículo 9, aí ele vai dizer: já que vocês estão na luz, e essa adoração está ligada com o teu comportamento interior, então a tua vida, versículo 9, o fruto da luz, que consiste em toda boa vontade, justiça e vontade, provando que é agradável ao... Paulo está dizendo em palavras para você entender: quando você se comporta com a tua vida, isso é adoração mediante o Senhor. Às vezes, irmão, nós temos uma alma católica e só queremos ser crente aqui dentro. Aqui é uma reverência, aqui é um cuidado, aqui não fala, aqui é o santarrão. Mas quando chega lá fora, a gente pensa que o culto a Deus se resume a 2 horas, e não entendemos que o culto ao Senhor, ele é de 24 horas. Ele é culto até quando você está dormindo. E Paulo está dizendo assim: ei, adorador, o culto é a tua vida. Você sabia que o teu comportamento, ele está dizendo como é o teu culto a Deus? Olha como isso é sério. Aí você fala assim: mas pastor, o meu comportamento não se encaixa naquilo que a Bíblia ainda está me pedindo. Eu te afirmo, você não vai gostar muito talvez dessa palavra, mas não é para matar, é para libertar. Eu te afirmo pela Bíblia que você ainda está em trevas, e Deus está dizendo: sai da treva, vem para a luz, para te oferecer um culto agradável ao Senhor. Aí a gente passa a semana toda pecando, fazendo o que não deve, vendo o que não deve, falando o que não deve, agindo do jeito que quer. Não honramos com a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, no nosso comportamento. Aí chega domingo na igreja com a cara mais lambida: vou adorar.
eu te garanto, biblicamente, Deus não aceita. Por quê, pastor? Porque eu estou te dando 4 referências. Se não quiser acreditar em mim, acredita na Bíblia, que o culto que Deus recebe, ele precisa ser agradável e aceitável. Por quê? Eu olho para a Bíblia e eu vejo que levita não oferece qualquer tipo de culto. Ou você acha que o teu glória a Deus, que o teu aleluia, que o teu sussurro vai comover a ira de Deus no dia do juízo? Deus está dizendo: eu recebo algo agradável, eu recebo algo aceitável, eu recebo algo. Aí a gente se coloca numa situação difícil. Por quê? Porque nós, como pecadores, todo tempo nós estamos em falha diante de Deus. Começando do pastor que está falando a você que está ouvindo. Todo tempo nós estamos diante de Deus em situação de juízo. Se não fosse o sangue de Jesus, todos nós estávamos condenados. Ontem eu até disse no curso teológico que o diabo chegou na frente de Lutero, se personificou para ele, ou foi um sonho, puxou um pergaminho imenso e disse assim: eu vou te condenar. Lutero disse para ele: por quê? Eu tenho uma lista aqui com todos os teus pecados. Ele soltou o pergaminho e começou a falar: tu fizeste isso, e demorando, isso, uma hora depois Lutero falou: ainda tem mais. Ele disse: tem isso, por isso está condenado. Lutero falou: ainda tem mais. Ele disse: não. Lutero falou: coloca lá embaixo: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia. Sabe o que é coisa mais linda? Que se fosse, irmão, é lindo isso. Eu só falo se você dá glória. O papai do céu traz na mente, se eu e você, se a nossa salvação tivesse baseado no culto que eu e você tivesse que oferecer a Deus, a gente estava condenado. Mas o culto que foi oferecido foi lá no Calvário, meu irmão. Hoje nós somos aceitáveis mediante ao sangue que foi aspergido na cruz. Você consegue entender isso? Então olhe só, essa categoria significa 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo 1. Abre a Bíblia. 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 1, 2 e 3. Ele começa dizendo assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica, de oração, de intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que acham investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e... Aí o verso 3, mais uma vez a palavra aceitável. Isso é bom e aceitável. Pastor, não tenho dinheiro. Pastor, não sei pregar. Pastor, não sei evangelizar. Mas tu tem oração. Tu pode orar pelo teu próximo. Tu pode apresentar o fraco, o órfão, a viúva, as autoridades. Ei, Deus é tão perfeito que Ele arranja situação para todo mundo participar do culto. Como assim? Se não tivesse um touro, podia trazer um bezerro. Se não tivesse o bezerro, podia trazer uma cabra. Se não tivesse a cabra, podia trazer a ave. E se não tivesse a ave, trazia um bocado de farinha. Deus está dizendo que qualquer pessoa pode participar do culto e trazer um culto agradável a mim. Agora fica a parte mais bonita e eu já vou caminhando por fim. Preste atenção. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 15 e 16. Não abre, olhe para mim. Aparece todas as 3 categorias que eu acabei de mostrar para você. Paulo vai dizer, ou melhor, o autor ao Hebreus vai dizer que Deus se agrada dos nossos atos. Porque quando fazemos o bem, quando compartilhamos a nossa vida em adoração, e quando oferecemos agradável e aceitável a nossa vida a Deus. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que essa adoração tem que ser em tempo integral. Olha só, tem gente que fala assim: a integral é o pastor, porque ele vive da obra, a obra sustenta ele. Então tu está lendo o Alcorão, porque a Bíblia diz que integral tem que ser todo crente. Agora presta atenção. O senhor está dizendo que eu tenho que largar o meu emprego e vir para cá passar 24 horas? Não, eu estou dizendo que você tem que ser crente lá no teu emprego. Eu estou dizendo que você tem que ser crente na tua faculdade. Eu estou dizendo que você tem que ser crente na rua onde você mora. Eu estou dizendo que você tem que ser crente no trabalho onde você presta serviço. Você tem que ser integral, você tem que ser luz, você tem que ser testemunho, você tem que apresentar culto agradável todo dia. Aí vai vir a maior e uma das declarações mais bonitas da Bíblia, Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Olhe para mim. Paulo abre a boca e diz assim: portanto, conjunção conclusiva, terminando o pensamento de 11 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele diz: portanto, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo, perfeito e agradável, que é o vosso culto racional. Mas eu quero que você leia o versículo de número 1 para te mostrar o mistério aqui. Romanos 12, 1. Abre a Bíblia, todo mundo. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Quem tem essa tradução, misericórdia? Levante a mão. Outros têm, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões, não é isso? Quem tem compaixão, levante a mão. Olhe para mim. Aí o verso 2 ele diz: e não vos desculpe, ainda no verso 1: rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e olha como a Bíblia é linda. Essa palavra compaixão, ela se refere aos 11 capítulos anteriores. Paulo está dizendo: sabe por que vocês têm que oferecer a vida de vocês a Deus? Porque no capítulo 1 vocês eram caídos, no capítulo 2 vocês e os judeus eram caídos, no capítulo 3 Deus expiou por vocês, no capítulo 4 vocês foram salvos pela fé, não pelas obras, no capítulo 5 vocês são salvos em Cristo, não em Adão, no capítulo 6 a graça abunda sobre vocês, no capítulo de número 7 eu salvo a tua família, no capítulo de número 8 eu mostro que portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, no capítulo de número 9 eu faço uma analogia mostrando que eu elegi vocês antes da fundação do mundo para vocês serem salvos, no capítulo de número 10 eu rejeito Israel e escolho a igreja, no capítulo de número 11 eu mostro que vocês, igreja, é o futuro da salvação. Aí no 12 ele diz: por causa de tudo isso me adorem. Levante a sua mão em nome de Jesus. Você pode dar um brado de glória a Deus. Já era para você ter se acostumado. Não precisa o pastor nem mandar você levantar a mão, da glória, da aleluia. É só você andar por aquela porta e dizer: eu cheguei aqui porque Ele me fez um adorador. Olhe para o seu irmão aí de longe, agora todo mundo de longe. Olhe para o seu vizinho aí, olha para ele, crente, e diga assim para ele: você veio apresentar algo agradável a ele? Diga para ele: você está aguentando essa máscara que está te sufocando aí, mas nós estamos diante da presença dele para dizer: tu és digno de honra, de glória, de poder, de louvor, de adoração. Então eu te convido por alguns segundos só, oferecer algo que é agradável a esse Deus. E você não vai pedir nada, levante a sua mão. Esse momento não é momento de pedir. Deixa o teu problema que Deus conhece, deixa a tua necessidade que Ele sabe, deixa que a porta abre no tempo certo. Esse momento é momento de você dizer: eu estou aqui para te adorar. Eu recebo a autoridade de Deus aqui nessa noite. Nós estamos muito longe, irmã Marilda, de falarmos que somos adoradores de Deus. Nossos atos mostram isso, nossa vida mostra isso, nosso comportamento mostra isso, nosso modo de agir mostra isso. Mas Deus está dizendo nessa noite: levante a mão em nome de Jesus. Eu te tiro da condição de trevas e te coloco em luz para te apresentar algo santo, perfeito e agradável ao Senhor. Olhe para mim em nome de Jesus, com a mão levantada, com a mão direita. Eu estou fazendo um ato profético aqui. Se eu for fazer uma definição de culto agora, e eu perguntar para você, igreja, olhe para mim de olhos abertos, receba essa palavra de olhos abertos, e eu perguntar para você, igreja, o que é culto? Você pode levantar a mão e dizer: o culto é cantar, o culto é adorar, o culto é se prostrar, o culto é se render. Mas quando eu olho para a Bíblia, sabe que a Bíblia diz que culto é você, que culto é... A Bíblia, meu Deus do céu, você não entendeu? A Bíblia diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Fique de pé, nós vamos adorar. E vai ser diferente, hein? Deus está dizendo: eu não quero de qualquer jeito, eu não quero de qualquer forma, eu quero com sacrifício, eu quero santo, eu quero perfeito, eu quero agradável. Eu já posso sentir no mundo espiritual pessoas sendo tocadas pelo poder ao que estar assentado. Abre a tua boca e canta, vai! Ao Cordeiro seja o louvor. Abre a tua boca e adora o nome do Senhor aí, Cristo, e diga para Ele: ao que estar assentado
receber. Eu recebo a autoridade de Deus aqui agora. Isso é mistério. E há uma graça sendo derramada. E se você já consegue compreender o mundo espiritual, assim diz o Senhor: eu te renovo nessa noite. Eu renovo as tuas forças. Eu renovo o teu ministério. Eu renovo a tua armadura. Eu renovo. Recebe de Deus. Recebe de Deus nessa noite. Recebe da graça do Senhor. Adora o nome dele e diga: Pai, Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus e levantar a minha voz e exaltar. Meu Deus, olha o que Jesus está fazendo, irmão. Livre, para encerrar, levante a sua mão e declare: Filho do homem. Abre a tua boca e diga: Filho do homem. Isso é avivamento na palavra. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz, levantar a minha voz, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, se entrega, Pai. Pra te adorar, Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh. e Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os desvios, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar Muito louvor, com muito louvor, adora o Senhor, com muito louvor, exalte ao Senhor, com muito louvor, e com muito louvor. com muito louvor, Adore o Senhor, com muito louvor, exalte ao Senhor, com muito louvor. a palma mais bonita que você puder bater para Ele. Mistura com glória a Deus e aleluia e celebra. Glória. Tem mais alguém para voltar para a casa do Senhor nessa noite? Não tem mais ninguém? Ó, se isso aqui não te alegra, ó, bate palma, irmão, para Jesus. Senhor, aqui está teu filho, voltando para os teus caminhos. Oh Deus, Tu és grande, Senhor. Perdoa os seus pecados, suas falhas, seus erros, suas dificuldades. Segura na mão desse jovem, Senhor. Outro dia, era nós que estávamos nessa situação, longe dos teus caminhos. Hoje estamos na luz. E hoje, Senhor, está sendo trazido para a luz. Perdoa os seus pecados, nós oramos para Ele. Aquele que te confessa, Senhor, diante dos homens, o Senhor confessa diante do Pai. A Tua igreja te glorifica. Nós recebemos Ele como fazemos aos santos. E que todos possam dizer: e a graça do Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja, e que a igreja do Senhor possa dizer: está encerrado. Deus te abençoe. Terça-feira tem culto de ensino. Paz do Senhor a todos. Boa noite.